eu acho que a gente podemos começar, né? Um delay de 7 minutinhos, acho que já. Conforme o pessoal vai entrando, Carneiro, só pedir para você que eu vou autorizando, faz alguma interferência, tá? Mas enfim, nada que atrapalhe, espero. Bem, Alessandro, tudo bem? Vamos combinar, o que a gente está fazendo, Carneiro, é assim, a gente prepara a sua exposição, tá? Fique à vontade aí, leva o tempo que você achar que deve levar, tá? Né? E se você me permitir, conforme o pessoal vai fazendo perguntas, né, no chatzinho, se a gente achar que é sobre um tema que você terminou e vai passar para outro, eu, Maurício, o Alex, a gente vai ficar observando, se me permitir, a gente dá um interrompido e passa a pergunta para você, pode ser? Assim não fica, né? Por favor. Pode ser assim? Agradeço. Claro. Então, só. Fala aí, Nani, tudo bem? Saudade também. Só chegando aí, que legal. Poxa, que oportunidade maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Viu? Obrigado de verdade. Então, olha, a sala é sua, fique à vontade. Tá bom, obrigado. Isso, obrigado mesmo. Apresente alguma coisa, não sei se você tem alguma apresentação, se quiser. Não. Eu pego artigo de tal lei e eu vou providenciando enquanto você vai falando. Eu vou citar algumas coisas aqui que são necessárias, né? Mas, assim, algo muito simples mesmo. Eu acho que nós estamos aqui mais do que num seminário jurídico, uma conversa entre amigos, né? E essa é a minha intenção, de tentar, pelo menos, trazer uma forma... eu não digo pessoal, mas tentar ser sensato, né? Ser sensato na abordagem dos temas que, infelizmente, bateram a nossa porta e nós temos que trabalhar com eles. Nós todos estamos aprendendo, não há nenhum tipo de receio em dizer, olha, não estávamos preparados para isso. De fato, não estávamos. E estamos tentando compreender como as coisas ficarão, falando do mundo jurídico, né? Dentro do ambiente do direito privado, para que possamos, né, enfim, conciliar interesses e, enfim, apaziguar todas as questões que podem se tornar eventualmente litigiosas. A intenção é essa, né? Tentar compreender exatamente o que está acontecendo, e muito tem sido dito nos últimos dias, muitas opiniões, muitos pareceres, muitos achismos também, devemos fugir um pouquinho dessa abordagem, talvez um pouco assim, fora daquilo que devemos compreender como sensato, como sereno, né? No ambiente jurídico. O que nós precisamos mais nesse momento é de serenidade, de calma, de tranquilidade. Eu fiz algumas anotações aqui para que a gente possa seguir um roteiro. Eu até fiquei pensando, né, de fato, é uma situação diferente, porque, por exemplo, nós não passamos, nenhum de nós, a não ser em épocas muito remotas no Brasil, não passamos por períodos próximos ou parecidos com períodos de guerra, não é? Nós estamos passando por um momento de provação que traz reflexos jurídicos, que traz reflexos à economia, e nós temos que aprender a lidar com isso, né? O que nós não podemos fazer, e isso eu já me convenci, é tratar no direito privado tudo como se fosse idêntico, como pegar a norma posta como uma régua e aplicá-la de forma uniforme a todas as situações. Isso não será possível. Nós temos que avaliar o caso concreto e, assim, aplicar o direito que já está aí à nossa disposição para aquilo que se apresentar de uma forma mais efetiva. Eu até fiz algumas anotações, de fato, eu fui elencando algumas palavras de ordem aqui nesse momento: equilíbrio, cooperação, concessões entre as partes, bom senso, enfim, transparência, sinceridade. Aqui me refiro à solução das questões que podem eventualmente se tornar beligerantes, se tornar difíceis. Por exemplo, nós temos discussões em vários ambientes no direito privado, os mais variados. Nós temos, pelo menos, ilações ou possíveis dúvidas, por exemplo, na esfera, sem dúvida nenhuma, contratual, de direito civil, os contratos civis, os contratos empresariais, fundamentais. O empresário hoje está aflito, está angustiado, ele não sabe exatamente como ficam os seus contratos, as suas obrigações, as suas incumbências, o futuro jurídico dele, e, claro, para e passo com a economia, né, que é tão necessária. Os contratos de consumo, as relações consumeristas, como elas ficam? Então, no ambiente contratual, os contratos civis, os contratos empresariais, os contratos de consumo, como ficam essas relações? Além dos contratos, nós temos reflexos em outras áreas do direito. No direito de vizinhança,
no direito das coisas, no direito de família temos implicações, no direito concorrencial, né, nas normas que tratam da livre concorrência, ou seja, nós temos aí uma profusão de ideias e de reflexos que merecem ser analisadas dentro daquela análise que fiz aqui no começo, né, daquelas propostas de equilíbrio, de consenso, de cooperação. Acho que a palavra de ordem hoje é cooperação, ou seja, nós temos que evitar que o judiciário receba uma avalanche de discussões, porque também o judiciário não estava preparado para isso. Nós temos um conjunto de regras que não foi efetivamente idealizado para o momento que estamos vivendo. Embora o nosso ordenamento jurídico seja, principalmente civil, né, de direito privado, seja inspirado em outros ordenamentos de outros países que têm um histórico de, enfim, de problemas como o que estamos passando agora, como pandemias, como guerras, etc., o nosso sistema jurídico não está devidamente preparado para isso. E, confessemos, né, nós também não. Então, nós temos que aprender com isso. Eu fiz uma pequena abordagem apenas para começar a tratar de alguns assuntos. Mas... Voltou? Voltou. Que roteiro é esse? Eu estava dizendo que hoje nós temos uma pequena vantagem para discutir os melhores assuntos de direito privado, porque ganhamos não sei se é uma boa nova ou não, isso nós veremos aqui durante a abordagem, um roteiro. Um roteiro que é hoje concretizado num projeto de lei. Tenho certeza que todos, né, já ouviram dizer sobre um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado, na verdade, foi proposto pelo vice-presidente do Senado, o senador Antônio Anastasia, do PSD, um projeto de lei que, enfim, nós vamos analisar, ver se ele traz melhor solução aos casos ou não, mas que prevê que durante um período tenhamos regras diferenciadas para tratar de algumas situações que são relevantes, notadamente no direito privado. Então eu vou me valer desse projeto de lei que acabou se tornando um roteiro inesperado para que possamos analisar os temas aqui dispostos. Então apenas o projeto de lei é o projeto de lei 1179, projeto de lei 1179, que já passou pelo Senado, já foi aprovado e já está na Câmara também para análise. Já sofreu algumas alterações, emendas, enfim, já passou pelo crivo do Senado e agora está lá na Câmara para análise. Eu vou ler apenas rapidamente para vocês o artigo 1º e 2º do projeto de lei, que já nos permite uma avaliação do atual momento do direito privado e como ele deve ser tratado, ou pelo menos como supomos deverá ser tratado, né? O artigo 1º aqui diz assim: esta lei, que é um projeto, não é? Ainda por hora, institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação das relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus Covid-19. Então vejam, dois elementos já se destacam, né? O caráter transitório e emergencial. É uma norma de vigência transitória, se vier, por óbvio, a ser aprovada. E principalmente emergencial. Sei que nós aqui não estamos muito, não nos contentamos muito com normas de caráter emergencial, normas de oportunidade, mas me parece que para aplacar os ânimos, para nos trazer determinada segurança, o Poder Legislativo aqui se manifestou rapidamente, propondo, né, algumas alterações. E o artigo 2º da lei já dá a dica, ele diz assim, do projeto de lei: a suspensão da aplicação das normas referidas nesta lei não implica sua revogação ou alteração. Aqui é um recado importante também. No que veremos a partir do artigo 3º do projeto de lei 1179, a partir desse dispositivo que trata de temas bastante relevantes, nós temos situações de suspensão de aplicação das normas. Certas normas, tais como nós as conhecemos, do direito... Eu também me referindo aqui, fazendo aqui ao meu lado esquerdo, ao lado direito de vocês, fazendo uma menção aqui ao meu lado esquerdo, porque eu tenho um computador de apoio aqui, onde tem algumas normas, para que eu possa utilizar no acompanhamento do que falaremos aqui. Então, nós temos certas normas que bem conhecemos, normas de direito contratual, em geral, normas específicas a certos contratos, como, por exemplo, falaremos um pouco hoje do contrato de locação, que eu sei que é uma
questão que vem monopolizando os interesses, né, como ficam as ações decorrentes dos contratos de locação, sejam esses contratos de locação para fins residenciais ou não residenciais, né? Então, nós teremos, por hora, a suspensão da eficácia de certas normas. Eu não me recordo de uma situação parecida com essa. Se esse projeto de lei vier a ser aprovado, tal como redigido, então passaremos por um momento delicado e interessante, que servirá de aprendizado, certamente, no mínimo de aprendizado a todos nós, para que tenhamos certas normas, melhor, a eficácia de certos dispositivos, essa eficácia suspensa por um dispositivo, por uma lei que tem caráter transitório. Bom, primeiro ponto aqui do projeto de lei, no artigo 3º, confesso aqui, sem falsa modéstia, que esse ponto já me angustiava um pouco. O tema é prescrição e decadência. Por que me angustiava? Quando nós falamos de prescrição e decadência, normalmente nós atribuímos a prescrição e a decadência, respectivamente, a prescrição, a perda do direito de ação pelo não exercício em determinado período, né? Diz lá o artigo 189 do Código Civil, né? Violado o direito, nasce para o titular a pretensão que se extingue com a prescrição. A prescrição, ela acaba, claro, não fulminando o direito, mas tira a exigibilidade judicial. Eu não posso mais recorrer ao judiciário para fazer valer um direito se ele está prescrito. Então, a prescrição é fundamental. É bom conhecermos. E a decadência, de outro lado, mais relevante talvez, porque não fulmina o direito de ação, mas o próprio direito. Mas o que há de comum entre a prescrição e a decadência? Né? Todos nós conhecemos. Um prazo, um intervalo, um termo inicial e um termo final. E o intervalo entre o termo inicial e o termo final, o prazo. A definição de prazos de prescrição, de decadência, quem os define? O legislador, por mera conveniência. Tanto é que encontramos na prescrição, por exemplo, do Código Civil, que começa lá no artigo 205, 205 e 206, né? Nós temos algumas questões que merecem até certa discussão e não parecem equilibradas. Por exemplo, a prescrição de verbas locatícias se dá em 3 anos, ao passo que a prescrição de alimentos se dá em 2. Quer dizer, não me parece que seja tão adequado, mas não entremos nessa discussão. O fato é que a definição dos prazos de prescrição, essa definição decorre de uma opção do legislador. Mas o prazo não para, não é? O decurso do tempo é um fato jurídico que não para. O que acontece com a prescrição no momento como que estamos vivenciando nesse momento, nesse instante? Não é? A prescrição continua a fluir? Bom, essa era uma questão que me trazia uma certa preocupação, porque as hipóteses de suspensão, de interrupção, de obstáculo à fluência do prazo ou dos prazos prescricionais, nós encontramos no Código Civil, se me permitem virar um pouquinho aqui de lado, nós temos alguns dispositivos no Código Civil, principalmente lá no comecinho, né, nos artigos 197, 198 e 199, eles dizem assim, das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Temos lá no artigo 197, 198 e 199, 3 dispositivos que tratam das hipóteses aqui previstas, um rol taxativo, que impede a fluência do prazo prescricional. Então diz lá, não corre a prescrição, e tem uma série de situações que todos nós, acadêmicos de direito, conhecemos. As hipóteses que não permitem a fluência do prazo prescricional. Não corre a prescrição, diz aqui o artigo 197, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, na constância do casamento, tá. Muito bem. Tá. Enquanto não houver fluência da prescrição, por exemplo, numa relação de crédito e débito, o credor está, até, de certa forma, tranquilo, porque o direito dele pode ser exigido por meio de uma ação. Depois de operada a prescrição, nós já sabemos qual é a consequência. Tá. Então, imaginemos o credor, nesse momento, prestes a verificar a fluência final do prazo de prescrição e encontrando obstáculos, ou porque adoeceu, em razão do coronavírus, ou porque tem alguém em sua casa que está adoecido, ele não consegue se lembrar de um direito de crédito. Imagina, colocar o direito de crédito à frente desse momento, ele se esquece, e aí? A prescrição é implacável, o prazo fluiu, ele perdeu o direito de ação. Não me parecia, de certa forma, justo, porque não corre a prescrição em certas situações, como, por exemplo, diz aqui o artigo 198, ele diz assim, não corre a prescrição contra os ausentes do país em serviço público da União. Por que contra esses sujeitos não corre a prescrição? Porque eles estão fora do país, impedidos
de estar aqui em nosso ambiente, em solo nacional, para ingressar com uma ação. Então, contra eles, por exemplo, não corre a prescrição. Nesses casos, como nós não encontramos aqui nos artigos 197, 198 e 199 hipótese de suspensão de prescrição ou interrupção de seu prazo em momentos de calamidade pública, isso me trouxe uma certa insegurança. E eu justifico mais. Uso capião. Quando nós falamos de uso capião, eu sei que o uso capião nem é tão assim comum, mas vejam, não é tão comum e não traz grandes consequências para quem não sofreu uso capião. Se você perguntar para quem sofreu uso capião, ele fala, opa, traz consequências sim severas. E para quem obteve a propriedade por uso capião, da mesma forma. Os prazos de uso capião, em geral, do Código Civil que conhecemos, de 2 até 15 anos, né, a depender da modalidade, se móvel ou imóvel, enfim, esses prazos de uso capião também são prazos de prescrição. Então, eu imagino, por que se opera a prescrição aquisitiva em desfavor do dono do imóvel para que o usucapiente obtenha a propriedade? Porque supõe-se que o proprietário não foi diligente, não se preocupou em evitar que a usucapião se consumasse. Ele deixou fluir o prazo prescricional em favor do usucapiente. Essa é a ideia. Mas espera aí, nesse momento em que estamos, o sujeito proprietário, será que ele consegue estar diligente, atento a uma ocupação de um imóvel, sendo em que o usucapiente está quase adquirindo a propriedade para o usucapião? Ou nós temos que evitar que ocorra a fluência do prazo prescricional? Se nós olharmos aqui para os artigos 197, 198 e 199, não encontramos a solução, porque o Código Civil não previu que em situações de calamidade os prazos prescricionais parariam de fluir, parariam de correr. E aí me traz um grande alento olhar aqui para o projeto de lei, que citei, o projeto de lei, repito, né, 1179 do Senado, no artigo 3º, olha que interessante, da prescrição e da decadência. Vou ler para vocês aqui a redação, tá? Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei, até o dia 30 de outubro de 2020. Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais já previstos. Isso aqui também se aplica à decadência, diz o parágrafo 2º. A única crítica que faço aqui é que os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da sua entrada em vigor, da entrada em vigor desta lei. Notem, nós estamos aí há praticamente 30, 40 dias em estado de exceção, poderíamos dizer assim, com afastamento social, com alguns serviços sem grandes atuações, os advogados impedidos mesmo por uma definição do Estado de atender os seus clientes, etc. Mas se os próprios prazos processuais estão suspensos, por que não emprestar um efeito retroativo a essa suspensão ou impedimento da fluência dos prazos prescricionais? Me parece que temos muito que aprender nesse momento. Talvez uma alteração efetiva do Código Civil para incluir ali um incisozinho no artigo 197, 198, 199, para dizer, olha, suspendem-se os prazos de prescrição em hipóteses de calamidade. Nós não encontramos isso. As hipóteses de suspensão e de interrupção de prescrição aqui, no caso do Código Civil, até poderíamos ter alguma coisa parecida no artigo 207, 202, mas nós não temos aqui, olha, em caso de calamidade. Seria algo a ser pensado, porque nós vamos encontrar certamente adiante casos em que o sujeito dirá, mas escuta, eu sou o credor, eu não posso ser punido com o prazo de prescrição se essa prescrição superou justamente no prazo naquele momento de afastamento social. Haverá essa alegação e como sairemos dela, né? Uma outra questão também que me leva à análise aqui nesse projeto de lei, seguindo esse roteiro, que eu achei bastante providencial e nos ajuda bastante, né, nessa conversa, ele fala uma outra questão, que já vamos direto ao ponto, que nos tem trazido alguma, enfim, preocupação, diz respeito aos contratos em geral. Os artigos 6º e 7º do respectivo projeto de lei, eu vou ler para vocês e a gente faz alguns comentários. Da resolução e revisão dos contratos. Eu já gostei da redação, porque aqui o legislador ele fez uma distinção técnica, né, de resolução e revisão. São termos diferentes, como nós bem sabemos. O artigo 6º ele diz aqui, ó,
As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus, Covid-19, nas execuções de contratos, incluídas as previstas no artigo 393, não terão efeitos retroativos. Paremos um pouco aqui, para falar um pouquinho de contratos. Quando nós falamos, porque hoje o grande temor, a indagação de todos, claro, além das consequências próprias, né, de todo esse cenário que estamos vivendo, mas o grande temor jurídico é e os contratos, como ficam? Eu tive lá o meu comércio impedido de funcionar, eu fechei as portas da minha indústria, eu sou profissional autônomo, não pude trabalhar, eu tenho contratos a cumprir, há contratos que devem ser cumpridos comigo, como fica essa história? Nós não temos regulação, e as pessoas estão um pouco perdidas em razão disso tudo. Particularmente, aqui, penso que, nesse ponto, nós estávamos preparados, sim. O Código Civil já nos permite reconhecer que temos um tema relevante. O artigo 393, citado aqui no projeto de lei, 393, que já existia um artigo semelhante lá no Código Civil de 1916, no atual Código Civil, ele diz assim, do inadimplemento das obrigações. O que acontece quando alguém descumpre uma obrigação? Antes de responder, eu tenho que perguntar, por que a obrigação foi descumprida? Com culpa ou sem culpa do devedor? Lembram lá das primeiras lições de direito das obrigações. Qual é a consequência de uma obrigação descumprida sem culpa do devedor? Essa nós sabemos logo no segundo ano de faculdade. A obrigação se resolve sem ônus para as partes. Bom, isso está no artigo 393, por quê? Vejam só. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior se expressamente não se houver por eles responsabilizado. E no parágrafo único do 393 do Código Civil temos o caso fortuito ou de força maior, verifica-se o que é, né? No fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Vou repetir. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, fato, um evento alheio à vontade das partes, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, e sequer prever. Ora, não é necessário um grande esforço para o acadêmico de direito identificar que este momento está submetido a um evento de força maior, ou, como preferem alguns, caso fortuito. Há uma certa discussão aqui na doutrina se caso fortuito é o evento da natureza ou se é força maior que é o evento da natureza. Na minha opinião, nesse momento, nem cabe essa discussão. O importante é que é um evento alheio à vontade dos contratantes, que foge à resistência dos mesmos contratantes, inevitável, irresistível e imprevisível, que alterou a relação contratual. Acabou, alterou. Permitindo, inclusive, olhem bem, o descumprimento sem ônus. Porque nós bem sabemos que a força maior, caracterizada, portanto, por um fato independente da vontade das partes, para o qual as partes não contribuíram minimamente, direta ou indiretamente, a força maior, o caso fortuito, traz para a relação jurídica contratual a licença do descumprimento. A licença do descumprimento a que me refiro é a licença do descumprimento sem ônus, sem prejuízo, sem repercussão. Prejuízo aqui digo assim, sem a imposição, por exemplo, de uma cláusula penal, de uma multa contratual, sem o dever de cumprir a obrigação tal como estabelecida, porque acobertado pela força maior, pelo caso fortuito. O caso fortuito ou força maior, entendo de uma forma muito rasa, hein, pessoal, como uma excludente da responsabilidade obrigacional. Nós não temos as excludentes de responsabilidade? Temos. Uma das excludentes da responsabilidade obrigacional é o caso fortuito, a outra, a força maior. Então, vejam, aqui o sistema já nos permitiria, mesmo sem o projeto de lei que prevê as hipóteses de proteção aos contratantes, mesmo que o projeto de lei nada dissesse a respeito, utilizar o 393 para dizer, olha, esse contrato não pode ser cumprido porque as bases contratuais foram totalmente alteradas, a situação econômica mudou, eu fui impedido de trabalhar, impedido de vender os meus produtos pereceram no meu armazém, em razão de um evento que pode ser atribuído a mim? Não, a um evento de caso fortuito de força maior, e vamos além. Até mesmo para os administrativistas aqui presentes, do factum principis, né? Daquele em que o Estado impõe. O Estado vem e diz, você não pode abrir a sua empresa. Escuta, mas eu vou perder... Não, você não pode. Bom, escuta, você não posso vender, eu não posso angariar o resultado, eu não posso cumprir o meu contrato. Força maior.
caso fortuito, intervenção do Estado. Percebam. Então, a licença para o descumprimento sem ônus já está aqui no artigo 393. Mas quando a gente fala de contratos, me permito ir além, porque aqui no projeto de lei, ele cita aqui o 393 apenas para nos lembrar, falou, olha, aplica-se o 393, hein? Nós estamos diante de um evento irresistível, inevitável, imprevisível, que alterou completamente a relação jurídica contratual, exonerando, portanto, as partes ao cumprimento. Mas, a despeito do que está aqui no projeto de lei, nós temos algo curiosíssimo nesse momento. Por que curioso? Porque não faz muito tempo, quer ver? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Acabamos de completar 6 meses, no dia 20 de março, completamos 6 meses da Lei de Liberdade Econômica, que alterou o Código Civil em vários dispositivos, notadamente contratual, né, de caráter contratual. E a marca da Lei de Liberdade Econômica, que alterou, por exemplo, o artigo 421 do Código Civil, um artigo extremamente importante, né? Apenas lembrando, a Lei de Liberdade Econômica é aquela lei lá de setembro do ano passado, a lei que antes era uma medida provisória, que foi convertida em lei, a Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. 13.874 de 2019. Essa lei, qual era a marca dela na esfera contratual? Afastar a intervenção do Estado. Dizer, Estado, você já interferiu muito nas relações jurídicas contratuais de direito privado. Afaste-se. Deixe que as partes se conversem, deixe que elas estabeleçam as bases de seus contratos. E mais, a revisão de um contrato, segundo a Lei de Liberdade Econômica, passou a ser excepcional. Ou seja, para rever um contrato, você não pode simplesmente alegar, estou tendo prejuízo. Espera aí, se você contratou, exerceu a sua autonomia da vontade, cumpra, pacta sunt servanda. Lá do direito francês, né, do Código Civil francês, se quem tiver curiosidade, é o artigo 1194 do Código Civil francês, que serviu de inspiração aqui para a Lei de Liberdade Econômica. Eu vou ler para vocês. Diz assim, os contratos obrigam não apenas o que ali se expressa, mas também todas as consequências que lhes conferem equidade, uso ou lei. É a expressão do pacta sunt servanda, contratou, cumpra, não é? Vem a Lei de Liberdade Econômica e transforma os contratos num instrumento puramente regulamentador de interesses privados relativos às partes, diminuindo a intervenção do Estado, diminuindo aquilo que chamávamos antigamente de, até hoje, né, dirigismo contratual. Estado, afaste-se das relações civis, afaste-se das relações notadamente empresariais. Claro que nós não estamos aqui mencionando as relações de consumo, que também pertencem ao direito privado, mas elas têm uma característica diferente, porque quase toda a relação consumerista lá da Lei 8.078 de 90 é pautada por normas de ordem pública, né? Então, não estamos falando por hora do direito do consumidor. Mas vem a Lei de Liberdade Econômica e transforma o Código Civil, no que diz respeito às relações contratuais, numa norma que transfere a responsabilidade das relações contratuais aos contratantes. O que a lei diz? Olha, para vocês chegarem até o judiciário e pedirem, por exemplo, a resolução do contrato por onerosidade excessiva, não é mais tão fácil assim. Para que vocês possam pedir a revisão de um contrato, também não é tão simples. E eu leio aqui para vocês. A nova redação, né? O artigo 421-A, 421-A, que foi introduzido no Código Civil pela citada Lei 13.874 de 2019. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, e que as partes são idênticas, olha só, estão no mesmo pé, e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Ou seja, num contrato civil e empresarial, nós vamos considerar as partes em total equilíbrio, simétricas. Ou seja, não há preponderância, nem vulnerabilidade, nem hipossuficiência, nada daquilo. Vocês contrataram, exerceram a autonomia da vontade, agora cumpram, vocês são iguais. Mas não, ainda continua. Olha que interessante. Ainda no artigo 421-A, no inciso 2, Código Civil, a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. Se vocês contratarem e assumiram determinados riscos no contrato, se posteriormente você se arrependeu, meu caro, azar o seu, está aqui. Inciso 3. A revisão contratual somente
ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Só o artigo 421, e seus respectivos incisos, com destaque aos incisos 2 e 3, já deixou claro aqui para a gente qual foi o interesse, qual foi o objetivo da Lei de Liberdade Econômica: transferir para os contratantes a responsabilidade das suas obrigações. Se você contratou, reitero, exerceu o direito de contratar, traduziu, portanto, a sua autonomia da vontade na concretização de um negócio jurídico, ora, vocês são equiparadas, são simétricas, as partes sabem dos riscos, agora cumpram. Nós nos aproximamos muito, muito de um robustecimento da cláusula pacta sunt servanda, que, na verdade, traz segurança jurídica às relações, sem dúvida nenhuma, de caráter civil, de caráter empresarial. Bom, mas não para aí, né? Entretanto, vem o Código Civil e mantém o artigo 422, que diz: os contratantes são obrigados a guardar, a manter, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Equilibrou um pouco. Falou: olha, tudo bem, vocês contrataram, vocês são responsáveis pelo contrato. Não é tão fácil assim obter a revisão de um contrato. Não é tão fácil assim alegar resolução por onerosidade excessiva. Está lá no artigo 478 do Código Civil. Não é tão fácil dizer: olha, juiz, eu quero a revisão desse contrato. Por quê? Qual é o motivo que o leva a rever o contrato? Houve uma alteração alheia à sua vontade que tenha desequilibrado o contrato? Não, eu contratei mal. Não, peraí. A revisão já não é mais tão acessível desde setembro de 2019. Bom, vem agora toda essa situação pela qual estamos passando e destrói, por enquanto, transitoriamente, com razão. Como é que nós podemos impor aos contratantes um rigorismo, como o que foi previsto aqui pela Lei de Liberdade Econômica, diante de uma situação absolutamente imprevisível e contra a qual as partes contratantes não têm como resistir? Então, nós temos que agora repensar e aplicar alguns princípios de direito contratual para tentar solucionar casos que certamente chegarão ao judiciário, como o princípio da cooperação eficiente entre as partes. Escuta, contratantes, você está perdendo, o outro também está perdendo, vamos, pelo princípio da cooperação, tentar encontrar um denominador comum para que haja uma solução do caso concreto que era absolutamente imprevisível. O judiciário, os julgadores terão que ter essa preparação, e eu sei que o judiciário, os julgadores estão devidamente preparados para que apliquem princípios, como eu citei no começo da nossa conversa, o princípio da cooperação, das concessões recíprocas, da função social do contrato, da boa-fé objetiva, do equilíbrio da equidade, para que os contratos sejam cumpridos, obviamente. Nós não estamos pregando o total descumprimento de um contrato, embora o artigo 393, pelo caso fortuito ou força maior, até traga essa possibilidade. Não é isso que estamos dizendo, mas que as partes possam, através das suas concessões recíprocas, do entendimento entre elas, chegar a um denominador comum para que não se traga ao Estado, através da heterotutela, a chancela de solução a um caso para o qual a lei ainda não está preparada, salvo se o projeto de lei aqui citado trouxer alguma solução. O projeto de lei ainda, aqui no artigo 7º, diz assim: não se consideram fatos imprevisíveis para fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou substituição de padrão monetário. Ou seja, está fora do projeto de lei que procura restabelecer um equilíbrio dos contratos, trazendo as partes para a mesa de negociação, não é parte desse projeto de lei eventual aumento da inflação, variação de moeda estrangeira, desvalorização ou substituição da moeda nacional. E por que o legislador foi inteligente ao colocar isso aqui? Porque nós já passamos por tudo isso. Nós já passamos por aumentos excessivos de inflação, já passamos por variações como a que estamos passando agora, de alta e baixa, abruptas, repentinas e vultuosas do câmbio, né, em relação à moeda nacional e à estrangeira, e agora ele fala, inclusive, substituição do valor monetário. Se a moeda for trocada, não se aplica esta lei. Então, na seara contratual, especialmente, né, nos contratos civis e empresariais, não há dúvida nenhuma que ou nós vamos aplicar o artigo 393, e ele será muito invocado, as pessoas se arvorarão, se pendurarão no 393 para dizer: olha, caso fortuito, força maior, e com razão, claro, excluídos certos oportunismos, e por isso nós rogamos aos julgadores que tenham o devido bom senso e atenção a tudo isso,
que já costumeiramente tem, né? Mas nós utilizaremos o 393, sem dúvida nenhuma, para tentar solucionar o caso, ou mesmo, não sendo possível, até outras regras de revisão contratual. Então, um último exemplo aqui. Se nós dermos um pulinho lá no artigo 317 do Código Civil, veja como nós estávamos até um pouco preparados já para isso. Olha só, vamos ver se não dá para aplicar no atual momento que estamos vivendo. Isso aqui não é um projeto de lei, não, está aqui no Código Civil. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. O que ele está dizendo em minúcias? Escuta, se houver um desequilíbrio contratual em razão de fatores, eventos alheios, fora da vontade das partes, fatos estes que ocorreram sem que as partes tenham contribuído, o juiz pode interferir numa relação jurídica contratual e restabelecer o equilíbrio, revendo aquele contrato. Aliás, esse é um recado para os julgadores que daremos, não é? Temos um princípio importante no direito contratual, que é o princípio da conservação dos negócios jurídicos. Extinção do contrato em última instância, quando não for possível, por qualquer meio, mantê-lo. Isso na esfera contratual em geral. Mas já vamos chegar, por exemplo, eu sei que estão aflitos, olha, e os imóveis, relação jurídica imobiliária. Já vamos chegar lá. Estamos terminando. Relações de consumo. O projeto de lei 1179 também prevê uma alteração. Alteração não, mas nos dá uma dica. Diz aqui, ó, artigo 8º. Até 30 de outubro de 2020 fica suspensa, esse eu não sei se gostei muito não, fica suspensa a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de entrega domiciliar, entre parênteses, delivery, de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. Olha que curioso. Aqui, o recado é assim, ó, consumidor, nós sabemos que você está em casa e deve ficar em casa mesmo. Fique em casa. E sabemos que você está comprando pela internet, comprando por, enfim, solicitando produtos para entrega na sua casa. Fique em casa, está ótimo, é assim que deve ser mesmo. Só que tem um detalhe, o Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 49, lembrando o Código de Defesa do Consumidor, né, Lei 8.078 de 90, lá no artigo 49, nós sabemos que traz em favor do consumidor aquilo que chamamos de prazo de reflexão. O que é o prazo de reflexão? O consumidor que adquire produtos fora do estabelecimento físico, por internet, por exemplo, ele tem 7 dias para devolver o produto, para falar, não quero, pedi, mas não quero mais. Esse direito do consumidor de restituir o produto em 7 dias, em se tratando de produtos de consumo imediato ou de medicamentos, está suspenso esse direito. Vou repetir, ó, até o dia 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do artigo 49. Ou seja, consumidor, você pediu, não dá para se arrepender. Se esse produto for perecível ou de consumo imediato e também de medicamentos. Então, vejam, nós sabemos que os produtos estão sendo pedidos em casa, não dá para atribuir ao fornecedor também o ônus de ficar suportando todas as devoluções de produtos naturalmente perecíveis, de consumo imediato, ou principalmente de medicamentos. Esse artigo do Código de Defesa do Consumidor, se o projeto de lei vier a ser aprovado tal como redigido, estará suspenso. No mais, no Código de Defesa do Consumidor, eu diria que as demais cláusulas previstas no Código de Defesa do Consumidor estão robustecidas. Porque lá no Código de Defesa do Consumidor nós temos uma série de definições em favor do consumidor que nesse momento está, mais do que nunca, vulnerável, tal como já prevê o artigo 4º do mesmo diploma. Enfim, relações locatícias. Essa é uma pergunta que tem sido feita a todo instante. O locatário quer saber, doutora, eu posso parar de pagar meu aluguel? Fico sujeito ao despejo? Doutora, eu sou o locador, eu posso despejar o locatário que não está pagando? Bom, aqui nós temos que ter muito cuidado, né? Se nós pendermos para o locatário, nós eventualmente poderemos estar alijando do locador, que depende daquele valor de locação para sobreviver, um direito fundamental. Por exemplo, a manutenção de sua dignidade, de sua vida. De outro lado, se nós pendermos para o locador, nós poderemos estar relegando o locatário à perda de sua moradia, uma condição de total impossibilidade de vida com dignidade também. Nós temos aqui o cotejo, a disputa, o duelo de dois interesses absolutamente legítimos. Mas aí está fácil. O que diz a lei de locações? Pois é, a lei de locações permite, lá no artigo 59, o despejo por falta de pagamento. Permite. Só lembrar, a lei 8.245 de 1991.
lá no artigo 59, traz as hipóteses de despejo por falta de pagamento, né? Essa é uma grande preocupação. Então, a primeira pergunta, o que acontece com as ações de despejo? Até hoje, até neste momento, sem dúvida nenhuma, nós temos um problema, porque nós temos um contrato vigente que, se não for cumprido pelo locatário, poderá dar ensejo a uma ação de despejo. Há várias discussões nesse momento, algumas decisões, inclusive, já foram proferidas, no sentido de falar, olha, o locador, nesse momento, até cobrar, você pode, o seu direito de crédito é legítimo, mas o despejo, nesse momento, apenas agravaria uma situação excepcional. Vem o projeto de lei e traz a seguinte solução. Me parece, bom, enfim, deixo a critério de cada um de vocês aí a análise. Das locações de imóveis urbanos, primeira observação, não faz distinção entre locação para fins residenciais ou para fins não residenciais, as chamadas locações comerciais. Para todas. Das locações de imóveis urbanos. Artigo 9º do projeto de lei. Não se considerará liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se refere o artigo 59, parágrafo 1º, e aqui cita. O disposto no caput desse artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. Ou seja, determinou um marco, né? As ações de despejo com pedido de liminar de desocupação, por exemplo, por falta de pagamento, propostas distribuídas, né, até dia 20 de março, ok, está valendo o que diz a lei 8245 de 91, o despejo pode ser deferido, isso se o projeto de lei vier a ser aprovado. Pode ser deferido, a desocupação e tudo aquilo que nós bem conhecemos nas ações de despejo. Embora já tenhamos notícia de que, mesmo para ações distribuídas antes desse período, algumas decisões têm, né, nesse sentido, têm impedido que se concretize o despejo por conta, né, daquilo que nós não podemos ignorar, que é a realidade que se apresenta aqui perante todos. Né? Mas a ter a possibilidade de alteração transitória da lei de locações pelo projeto de lei 1179, nós teremos, portanto, um alento. Né? Olha, até o dia 30 de outubro de 2020, liminares e despejo não podem ser deferidas, não poderiam, a lei estaria excepcionada, ou seja, suspensão da eficácia desse pedacinho da lei 8.245 de 91, que trará certamente consequências, haverá chiadeira, não há dúvida nenhuma, por parte do locador, falando, escuta, mas e por que eu não posso? O imóvel é meu, se eu que não paga, eu não consigo despejá-lo. Mas nós temos convivido com medidas semelhantes. Né? Por exemplo, claro que no âmbito do direito administrativo, do direito público, né? As concessionárias de serviços públicos estão impedidas de realizar a interrupção do fornecimento de serviços essenciais, água, gás, energia elétrica, mesmo ante o inadimplemento do consumidor, né, quanto à energia elétrica, inclusive de forma geral. Então, enfim, é uma norma que deve ser avaliada com bastante serenidade diante daqueles princípios: boa-fé, equidade, cooperação entre as partes, cooperação razoável, não é? Ainda o projeto de lei nos dá uma outra dica que é importante. Ele fala sobre uso capião, que suspendem, lembra a nossa preocupação da prescrição aquisitiva de uso capião? O artigo 10 do projeto de lei fala isso, ele diz assim, suspendem-se os prazos de uso capião para a propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies todas, a partir da entrada em vigor desta lei até o dia 30 de outubro de 2020. Se o uso capiente está prestes a consumar, a preencher o prazo de uso capião ordinária, extraordinária, enfim, urbana, rural, não importa. Parou, meu caro, a sua prescrição não fluirá, porque senão prejudicará o uso capido. Estão suspensos os prazos de prescrição. Ainda aqui, nós temos uma questão de caráter concorrencial, mas acho que interessa mais a uma abordagem de direito empresarial específica. Nós temos uma lei de direito concorrencial no Brasil, que é a Lei 12.529 de 2011. É aquela lei que substituiu a antiga Lei 8884 de 94, que era chamada Lei Antitrust. Então, por exemplo, se duas empresas querem promover um ato de fusão, incorporação, né, ou aquisição, elas devem submeter essa operação antes ao crivo do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para que nós possamos analisar, o CAD possa analisar se não está ocorrendo ali um ato de concentração indevida de mercado, para evitar, né, a monopolização, etc. Né? Nesse caso também, e aí fico disponível para perguntas nesse sentido, mas nesse caso também estará suspensa, por hora,
a análise de infrações da ordem econômica quando duas sociedades empresárias, duas empresas, resolvem se juntar nesse momento para superar um momento de crise. Então, a empresa B, eles percebem que sozinhos eles não estão conseguindo superar o momento de crise instaurado pela pandemia, uma se junta à outra, vamos fazer um consórcio, uma joint venture, enfim, promovem um ato de concentração, lícito. Não dá tempo de promover a análise do CAD, eles já fazem isso para sobreviverem. Tudo bem, não estarão praticando um ato por hora enquanto estiver vigente a lei que está sendo proposta aqui nesse projeto, ao crivo do CAD, nem as sanções como uma infração da ordem econômica. Por fim, duas questões que são relevantes, para finalizarmos mesmo, vejo que já estamos adiantadíssimos aqui, né? Sinto que me alonguei. Os artigos 15 e 16 do projeto de lei, que eram temas que eu pretendia tratar com vocês mesmo. Diz aqui, né, do direito de família e sucessões. A gente fala, mas o que isso pode interferir no direito de família e sucessões? Claro que pode, sem dúvida nenhuma. Eu vou ler aqui para vocês. Artigo 15. Até o dia 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia prevista no artigo 528, parágrafo 3º e seguintes do CPC, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações pecuniárias. Então, a prisão civil agora passa a ser sob a modalidade domiciliar, até o dia 30 de outubro de 2020. É uma questão importante, né, que merecia ser tratada mesmo, é relevante, e apenas reitero que as prescrições também a prescrição também relativa à execução de débito alimentar já consignado estará suspensa por definição anterior aqui do mesmo dispositivo. Já no artigo 16, aqui falou só disso, de alimentos, né, no que diz respeito à família, mas eu deixo uma indagação. Nós podemos, quem milita muito, advoga muito na área do direito de família, nas várias famílias, sabe dos problemas que são enfrentados em relação ao direito de visitação, né? Os pais, olha, eu tenho direito de visitar meu filho no final de semana e levá-lo comigo, e agora, no momento de afastamento social, como é que fica o direito de visitação? Aqui, o projeto de lei não tratou do tema, e me parece, fica a recomendação para que nós, advogados, com amparo, óbvio, né, de todo o sistema judiciário, possamos convencer as partes a, nesse momento, se pautarem pelo mais absoluto bom senso. Eu tenho lá o direito de buscar meu filho no final de semana. Escuta, mas não é adequado que a criança saia do imóvel, vá para outro lugar. Ah, mas eu quero exigir o meu direito. Claro que essa questão eventualmente baterá à porta do judiciário se já não está batendo. Aqui nós rogamos ao bom senso, à cooperação entre as partes, a demonstração de maturidade, tanto do guardião quanto do não guardião. Outro ponto, finalizando, no artigo 16 aqui do projeto de lei que nós estamos acompanhando, diz assim, o prazo do artigo... vamos falar um pouquinho sobre isso, segura aí. Parágrafo único. Artigo 16. O prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil para que sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 terá o seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020. Se nós olharmos o CPC, Lei 13.105 de 2015, no artigo 611, ele diz assim, o processo de inventário de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos. Já há uma prorrogação aqui. Então, diz aqui, o prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil, os 2 meses, os 60 dias que nós dizemos, né, do Código de Processo Civil para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro, mortes ocorridas, então, a partir de 1º de fevereiro, o prazo de 60 dias previsto no Código Civil terá o seu termo inicial dilatado, prorrogado para 30 de outubro. Ou seja, se a morte ocorreu antes, a partir de 1º de fevereiro, o sujeito faleceu no dia 2 de fevereiro. O prazo de 60 dias previsto aqui no artigo 611 passa a tramitar a partir de 30 de outubro de 2020, como se a morte tivesse ocorrido nessa data. Mas aí fica um gap aqui, fica um intervalo que espero que o governo do Estado de São Paulo, melhor, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também tenha essa sensibilidade de alterar, por hora, ainda que de forma transitória, o artigo 17 da Lei Estadual 10.705 de 2000, que determina, que eu tenho ela aqui, né? Lei 10.705, no artigo 17, que fala que o imposto, o ITCMD, será pago até o prazo de 30 dias após a decisão homologatória do cálculo ou do despacho que determinar o seu pagamento.
e observado o disposto no artigo 15, e o prazo de recolhimento não poderá ser superior a 180 dias da abertura da sucessão. Espero que aqui, dentro do ambiente paulista, a Assembleia Legislativa do Estado também tenha a sensibilidade de se inspirar nesse artigo 16 também e prorrogar os prazos de pagamento do ITC-MD. Fica aqui de lege ferenda a minha observação. Por fim, achei curioso, deixa eu só aqui compartilhar com vocês, os artigos 17 e 18 desse projeto de lei 1179, que está tramitando na Câmara, parece que tem boa chance de ser aprovado, trata inclusive de relações de mobilidade urbana, do transporte remunerado privado e individual de passageiros, para falar do percentual que deve ser garantido aos motoristas de aplicativos. Submeto aí a análise de vocês depois, porque se trata de uma questão curiosa, talvez não seja assim tão ampla, né, mas que interessa a um grupo específico. Eu recomendo que vocês leiam depois. Por fim, mesmo correndo o risco de ter me alongado, tá vendo? Me convida para falar, eu desato a falar e não paro, né? Tranquilo. Só duas últimas questões. A OAB de São Paulo propôs, no dia 2 de abril, isenção de ITCMD às doações às entidades sem fins lucrativos no combate ao coronavírus. Me parece também de muito bom grado, muito bem-vindo isso, mas que depende da atuação ou da Assembleia Legislativa ou do Governo do Estado de São Paulo. E, por fim, mesmo, agora, talvez para uma próxima discussão, me chamou a atenção um outro projeto de lei, olha como aqui nesse ponto o Legislativo tem se movimentado, né? Um outro projeto de lei, projeto de lei 13, se quiser anotar, 1397 de 2020, projeto de lei 1397 de 2020, que está na Câmara, de propositura do deputado Hugo Leal. Se vier a ser aprovado, nós damos um salto no direito empresarial, no que diz respeito às recuperações judiciais. O projeto de lei 1397 de 2020, se vier mesmo, né, a ser aprovado, tal como nós eventualmente esperamos que seja, aqui olhando de uma forma mais técnica, mas isso também fica para uma outra análise, quando, por exemplo, viemos a falar de recuperação judicial e extrajudicial, que é um ponto importante. Eu tenho, infelizmente, a certeza de que o número de recuperações judiciais deverá crescer substancialmente, de pedidos de recuperação judicial. Justificativas não faltarão, não é? E esse projeto de lei aqui institui medidas de caráter emergencial destinados a prevenir a crise econômico-financeira do agente econômico das empresas, seja ele pessoa natural ou jurídica que exerça ou tenha por objeto o exercício de atividade econômica em nome próprio, independentemente, etc., mas medidas de caráter emergencial para haver negociações extrajudiciais, evitando-se chegar à recuperação judicial. Porque sempre fica, né, o empresário, quando me perguntam, professor, o que você acha quem é o empresário no Brasil? Eu digo, acima de tudo, um corajoso, um intrépido aventureiro. Esse é o empresário no Brasil, que se aventura, sem dúvida nenhuma. Se depara com um mar revolto, logo de cara, né? E sempre sobre o pescoço do empresário existe uma espada pendente, que é a espada da falência. E essa espada fica triscando o pescoço do empresário quando ele pede recuperação judicial, porque ele sabe que ao pedir recuperação judicial, mesmo que o juiz defira o processamento da recuperação, se o pedido dele não vier a ser acolhido tal como ele o fez, apresentando o seu plano aos credores, a espada cai e o pescoço está cortado definitivamente. Então sempre há esse temor da falência ao empresário em estado recuperacional, que aqui, pelo projeto de lei 1397, depois de uma análise profunda, mais oportuna do tema, procura evitar temporariamente, impedindo que falências sejam decretadas inadvertidamente para empresários que não deram causa à situação de crise econômico-financeira que certamente enfrentarão doravante. Enfim, numa análise aí, puxa vida, quase uma hora aí falando, né, eram essas as minhas considerações. Eu usei como roteiro esse projeto de lei porque me parece que ele tem abordado as questões mais diversas sobre os reflexos dessa pandemia que estamos vivendo no ambiente de direito privado. Enfim, Romeu, Maurício e Alex e amigos e amigas, eram essas minhas iniciais considerações. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, por favor, para a gente conversar a respeito. Era isso aí.
Carneiro, obrigado mais uma vez, professor Carneiro, aí, pela gentileza e, enfim, pela brilhante exposição. Né? Você viu, o Hernani falou, ouvir gênio não cansa, falar para você. Não passou rápido. Eita. Bom, obrigado, Hernani. Você é parceiro. Né? Amigo não conta. O professor Carneiro fala com uma clareza ímpar, né? E eu vou passando aqui, eu passo a palavra primeiro ao professor Maurício, pela ordem de preferência, viu, Carneiro? Depois é o mais velho. Isso, para assim. as considerações preliminares. O mais elegante, o mais elegante. Isso. Não. Olha como vocês são mentirosos. Né? É mentira, mas é bonito, é bastante. Bom, eu queria, então, obrigado por me conceder a palavra. Eu queria parabenizar ao professor Carneiro por essa brilhante explanação. Como sempre, né? Ele sempre explica com muita clareza, com muita objetividade, vai direto ao ponto, parece adivinhar as perguntas que a gente começa a ter quando ele desenvolve o raciocínio. Ele não deixa as nossas hipotéticas perguntas sem resposta. E eu tenho uma profunda admiração por ele. Nos conhecemos de longa data, estudamos juntos no ginásio, e uma coisa que vocês certamente não sabem, o professor Carneiro é um excelente jogador de xadrez. Olha, essa é uma novidade que eu duvido que alguém aí saiba. Eu, profundo conhecedor da arte de se jogar xadrez. Mas eu queria, então, agradecer mais uma vez por você ter se colocado à disposição para proferir essa palestra para a gente. Eu achei super interessante a abordagem que você fez em relação ao artigo, a modificação do Código Civil introduzida pela Lei da Liberdade Econômica, porque é super interessante, né? Você, assim como o Romeu e eu, o Alex não, mas nós estudamos direito civil baseado no Código Civil de Clóvis Bevilacqua, né? E sabemos que a inspiração daquele Código Civil de 1916 é totalmente a favor das liberdades individuais, né? Ou como você disse aqui, pacta sunt servanda. E aí veio o novo Código Civil, né? O novo que já está um pouquinho velho, né? Já está começando a entrar na meia-idade, né? E trouxe uma ideia, uma concepção completamente diferente do direito civil, né? Saindo um pouco do pacta sunt servanda e defendendo a função social da propriedade, a função social do contrato, né? E prestigiando o rebus sic stantibus, né? Ou seja, algo que você abordou na sua fala, ou seja, que os contratos devem se adequar às situações, às diversas situações, tentando demonstrar um ambiente em que ele teria sido pactuado, né? Considerando aquele ambiente como um ambiente norteador para aquelas cláusulas que foram estabelecidas. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, porque um Código Civil é totalmente construído. Quantos anos, até décadas, se levou para aprovar o Código Civil atualmente vigente, e, de repente, uma lei com viés totalmente de pacta sunt servanda, né, que ancorava uma ideia do direito civil anterior, é introduzida, encaixada, né, essa construção do 421A, por exemplo, é super interessante. E logo depois veio o 422, que aborda a ideia da cláusula geral, do princípio da boa-fé objetiva, né? E, de certa forma, até parece que nesses aspectos eles até se contradizem. Coisas que acontecem quando as legislações são remendadas, né? Mas, enfim, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, parabenizá-lo, foi brilhante. E eu queria tirar uma dúvida de ordem prática, que eu sei que não temos respostas prontas para nada, né? A gente costuma dizer que o direito é a ciência do depende, o que dirá do direito em tempos de crise, né? Mas a abordagem que você fez à questão das obrigações locatícias, você vê alguma
algum motivo para o julgador ponderar de forma diferente as obrigações locatícias advindas de contrato de locação residencial em comparação ao contrato de locação não residencial? Grande abraço, mais uma vez, muito obrigado. Viu? É muito bom ouvir o Maurício falar, né? Eu agradeço, Maurício, nós somos amigos, mas essa história da enxadrista aí, nós tínhamos que 10, 11 anos, faz tempo. Mas, enfim, eu agradeço muito, você é um grande amigo, muito gentil. Enfim, não dá para medir em palavras o quanto o Maurício ele é especial para todos nós. Muito obrigado, viu, Maurício? Um grande amigo, enfim. Então, todas as palavras elogiosas eu também devolvo, porque você é merecedor em dobro de tudo isso. Eu só faço aproveito a sua deixa para falar dessa alteração do viés de interpretação dos contratos no Brasil. Nós passamos por um momento importante, né? O Código Civil atual ele começou a ser elaborado num projeto de lei lá da década de 70, e veio a ser aprovado apenas em 2002, né? Em janeiro de 2002, e veio com, segundo Miguel Reale, né? Amparado num tripé de socialidade, operabilidade e eticidade, que ele explica muito bem, e a socialidade muito clara aqui, né? Mas cá entre nós aqui, falar que o contrato há de cumprir a sua função social, essa ideia de função social do contrato civil no Brasil é uma ideia trazida pelo professor Miguel Reale, saudoso professor Miguel Reale, do direito italiano, de um dos idealizadores do Código Civil Italiano de 1942, Emílio Betti. Ele era um defensor da função social do contrato, e aqui ele veio para o Brasil, mas nunca ficou muito claro o que é o contrato diante da sua função social. Claro que no direito do trabalho, na esfera do direito consumerista, nós temos regras ali que interessam a sociedade, mas o contrato puramente civil ou empresarial, é difícil dizer isso, né? Quando vem um investidor para o Brasil, e aí, doutora, os contratos aqui no Brasil, civis e empresariais, são cumpridos rigidamente? Eu preciso saber disso para trazer o meu capital de investimento para o país. Nós olhávamos para eles e dizíamos, então, o Estado intervém, existem as revisões, a resolução por onerosidade excessiva, que é um resquício do rebus sic stantibus, da lei Faliot, de 1918, do Código Civil francês, que a França passou por um período importante. O Código Civil francês, o Código Napoleônico de 1804, que me permitam só uma breve incursão histórica, ele era pacta sunt servanda, pacta sunt servanda e pacta sunt servanda e ponto. Contratou, cumpra. Mas a França padeceu de um problema sério ali no seu quintal, no seu jardim, que foi a Primeira Guerra Mundial, e os contratos deixaram de ser cumpridos em 1918. Então, o Código Civil francês foi emendado pela lei Faliot, que falou, olha, tudo bem, os contratos têm que ser cumpridos tal como estabelecidos, mas nós temos que analisar o momento, né? A realidade manda. Então, a realidade tem que determinar se o contrato pode ser cumprido ou não, porque nós forçarmos o cumprimento cegamente de um contrato pode levar uma das partes à absoluta miséria e a outra a um lucro a que não deu causa. Então, nós importamos toda essa salada do direito italiano e do direito francês, e isso trouxe para nós o atual Código Civil, que depois de muito tempo, nós discutirmos esse paternalismo todo sobre a esfera contratual, vem a Lei da Liberdade Econômica, altera, tem 6 meses, nós temos que colocá-la de lado e falar, voltemos agora à intervenção nos contratos para restabelecer o equilíbrio que certamente foi quebrado, mas só que agora com motivo justificado. Sobre a questão do direito locatício, se a mesma interpretação há de ser aplicada tanto aos contratos de locação para fins residenciais como não residenciais, eu entendo que sim. Veja, claro que o direito à moradia, do locatário que utiliza do imóvel para fins residenciais, para ele e para sua família, preservadíssimo, princípio constitucional, dignidade da pessoa humana, direito à moradia, indiscutível. Indiscutível, temos que aplicar a ele, sem dúvida nenhuma. Mas do mesmo modo, com a mesma intensidade, com o mesmo critério protetivo, a alocação para fins não residenciais, especialmente para fins empresariais. Afinal de contas, é um empresário que gera riquezas, que gera divisas, que distribui renda, que gera empregos, que gera desenvolvimento. Nós temos que preservar, aliás, no direito empresarial, temos um princípio fundamental, que é o princípio da preservação da atividade empresarial. Então, eu penso que 2 interesses vão ser preservados. O direito do locatário, né, para fins residenciais, mas o direito do locatário também para fins residenciais e para fins não residenciais. Entendo que, pelo menos, fica aqui, né, a minha expectativa e esperança de que, caso a caso, obviamente, né,
a mesma medida seja aplicada tanto a um quanto ao outro. Professor Alex, por favor, fique à vontade para suas considerações, perguntas. Vamos lá. Carneiro, é um prazer enorme te ouvir de novo. Cruzei já várias vezes com o professor Carneiro lá na FADTU e eu disse para ele que ele foi, de verdade, um dos brilhantes professores que eu tive, uma pessoa que é responsável por toda a base jurídica aí que eu adquiri nesse tempo, não só o professor Carneiro, o professor Maurício, o professor Romeu, são 3 feras aí que eu tive o prazer bom, eu já ia ficar com ciúmes, eu ia conversar com o Romeu, que eu ia ficar com ciúmes aqui. De aprender com eles e dizer que, de verdade, Carneiro, é um grande prazer estar aqui e te ouvir, me traz uma nostalgia muito boa do tempo de faculdade, e eu tenho que dizer que o tempo só melhorou a você ainda consegue ser mais claro, mais sábio em relação ao que você já era, e dizer que, de verdade, você fez muita diferença na minha vida, inclusive no concurso, eu lembro, eu fiz concurso para a área trabalhista, então, obviamente, que os questionamentos principais eram ali de ordem constitucional, direito de trabalho, processo de trabalho, etc., mas eu, graças a Deus, tinha uma base forte em direito civil, graças a você, e isso fazia bastante diferença, porque o pessoal estudava mais essas outras matérias. Então, eu sempre fui bem em direito civil, graças a você, e fica meu agradecimento eterno. E foi um grande prazer mesmo te ouvir de novo aqui. Foi uma explanação muito clara, trouxe diversas luzes para as dúvidas que eu tinha. Como o professor Maurício disse, você foi respondendo aqui diversos questionamentos, mesmo sem saber, de forma natural, de forma bastante leve. E é muito interessante participar desses encontros. Nós fizemos primeiramente a respeito de direito do trabalho, e então lá nós conversávamos a respeito mesmo desta forma episódica, né, de interpretação da legislação aplicada a esse momento extremo que nós temos. E aí nós passamos, essa foi a nossa conclusão aqui, a minha, do professor Maurício e do professor Romeu, de que não poderíamos interpretar as normas sem um equilíbrio, sem um olhar de equidade, de empatia para esse momento e com as pessoas que têm seus negócios afetados por isso. E aí parece que essa foi a conclusão também do professor Manos e depois do professor que falou sobre direito tributário na semana passada. E agora você fecha ainda traz mais luz para isso com esse projeto de lei que eu confesso não conhecia, e também traz luz para uma discussão. Eu tive conversando com um colega de profissão esses dias e eu dizia a respeito dessa forma de interpretação. Ele disse: mas Alex, o que você está propondo? Um direito constitucional da pandemia, uma legislação da pandemia? E aí me parece que é exatamente isso, né? Me parece que a gente não pode olhar para esse problema novo com as ferramentas antigas. Me parece que, assim como as novas formas de trabalho que surgem, a remodelação da sociedade toda tem que ser reinterpretada juridicamente, eu acho que esse momento também tem que ser, assim como você disse, e traz ainda mais luz para os meus pensamentos aqui. E aí, só uma dúvida que eu tenho, aproveitando aqui da sabedoria do professor Carneiro, o que você acha, Carneiro, a respeito daquelas cláusulas de exclusão, por exemplo, nos contratos de adesão ali de seguro de vida, de plano de saúde, de exclusão de cobertura, né, nesse momento de pandemia? Porque, claro, primeiro que, obviamente, se trata de um contrato de adesão, todo mundo sabe que ninguém lê esse tipo de contrato, né? E assina-se porque ninguém imagina um momento de pandemia, né? Nunca ninguém pensou que o mundo fosse parar. Então, acho que ninguém nunca se atentou para uma exclusão de responsabilidade dessa, né? Uhum. E aí fica essa dúvida aí que parece que está sobrevoando a sociedade. Mas agradeço demais mesmo as considerações. Valeu. Imagina. Bom, Alex, eu primeiro fico bastante feliz, mas ao mesmo tempo muito emocionado com o seu depoimento, porque o Alex foi sempre um aluno brilhante, humilde, discreto ao extremo, e são características que normalmente não andam juntas, né? O brilhantismo com a discrição, e eu fico muito orgulhoso, muito feliz mesmo de reencontrá-lo com o sucesso profissional que você obteve, fruto do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação e da sua educação, principalmente.
né? Você sempre foi muito dedicado, muito educado e merece tudo aquilo que você está colhendo hoje. E é motivo de muito orgulho, né? Como o pai que olha para o filho e vê o filho decolando, sabe? E chegando aos objetivos que pretende. Fico muito, muito, muito agradecido mesmo. É motivo, acho que, de orgulho para todos nós, para mim, para o Romeu, para o Maurício, todos aqueles que tiveram a honra de participar da sua formação. Não é a oportunidade, só o prazer de tê-lo feito, mas a honra de ter escrito lá no livro da sua vida o nome. Olha, eu participei da formação dessa pessoa importante, um sujeito ímpar, um ser humano maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Devolvo, de verdade, sem demagogia nenhuma, você sabe toda a minha admiração, todo o meu apreço por você e o meu orgulho, quase paternal. De verdade mesmo, muito, muito, muito. Sobre os pontos todos, é aquela história, né? Você falou assim, olha, nós temos que nos habituar com aquilo que temos hoje. Nós temos que... É o momento de medir se todos nós, que estamos envolvidos nessa conversa de hoje, somos maduros. É o momento de provar a maturidade do direito no Brasil. Nós somos tão maduros mesmo? Porque nós temos aqui agora uma série de questões que merecem uma análise serena, madura, encorpada do direito. Né? Não, sem o viés do Pacta Sunt Servanda, sem o viés do sic stantibus, sem o viés de uma socialidade contratual, que, enfim, no Brasil não existe. Ontem mesmo eu escutei o ministro Vilas Boas Cueva, eu até anotei que chamando a função social do contrato de, aspas, bicho exótico, que de fato é mesmo, né? Função social do contrato, bom, enfim, essa é uma outra discussão e eu compartilho essa forma de pensamento do ministro Cueva, é fundamental. Bom, mas com relação lembro também aqui de uma citação, né, de Jorge Ripper. Ele fala, olha, cuidado, né, quando a lei ignora a realidade se vinga e ignora a lei. Nós corremos o risco de acontecer isso aqui, nós não podemos deixar que a realidade simplesmente se sobreponha sem o devido amparo. Bom, aí nós vivemos num Estado que não é um Estado democrático do direito. Sobre os contratos que prevêem cláusulas de exclusão de responsabilidade, notadamente os contratos de adesão, a maior parte destes submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a primeira posição é assim, que eu sei porque durante um tempo, quando estive no Tribunal de Justiça, nós recebíamos assim, volumes e volumes e volumes de ações de processos relacionados apenas à discussão com seguradoras. E era quase quase um carimbo, né? Assim, a frase era essa, nós usávamos com frequência, o contrato seguro há de ser interpretado nos estritos limites daquilo que foi pactuado. Ponto. Se há hipótese de cobertura, cobre. Se não há, não cobre. Ponto final. Aliás, nesse sentido, o Código Civil também seguiu, quando ele determina o contrato de seguro, quando ele trata do contrato de seguro, ele estabelece a limitação da cobertura. Ou você paga o prêmio por aquela cobertura, já prevista, ou você não tem a cobertura em caso de sinistro. É a interpretação rígida do contrato de seguro. Mas por que é assim? Porque quer deixar a descoberto o segurado? Não, porque o contrato de seguro, ele é daqueles contratos peculiares que nós chamamos de contratos aleatórios, porque o objeto do contrato é o risco. Então, admite-se que o contrato seja interpretado nos exatos e estritos limites daquilo que foi pactuado. Essa é a tendência. Bom, na adesão também, por exemplo, um contrato de seguro de vida, por exemplo. Né? Olha, tem lá uma cláusula dizendo, olha, em caso de morte acidental, você recebe. Em caso de morte natural, não. O sujeito que morre de morte natural não recebe a indenização. Mas nós estamos diante de um momento que desconstrói conceitos. Sinceramente, tenho severas dúvidas sobre como deve ser aplicada a interpretação a um contrato de seguro de vida. Isso já me foi perguntado. Que contenha uma cláusula excludente do dever de indenizar em razão de uma pandemia. Olha, se você vier a morrer em razão de uma pandemia, de uma epidemia, etc., não há cobertura. Eu vejo com critério e acho que aquilo que eu disse no começo da nossa conversa, nós não devemos colocar uma régua em todas as situações. Nós temos que analisar o caso concreto. Olha, escuta, morreu em razão de uma epidemia, a causa-mortes foi determinada efetivamente pelo tal do vírus, já havia uma doença pré-existente, qual foi a contribuição? Acho que nós temos que analisar caso a caso, o caso concreto. A aquisição do vírus foi determinante para a ocorrência da morte? O sujeito contribuiu de qualquer forma para ser infectado ou não? Do
mesmo modo, com as devidas enormes, gigantes diferenças, é a mesma coisa que se diz daquele motorista que, embriagado, sofre um acidente. Então, o simples fato de estar embriagado diz lá a cláusula de exclusão de responsabilidade no seguro. Se você vier dirigir embriagado e ocorrer o sinistro, se você estiver embriagado naquele momento, você perde o direito à cobertura. Está lá, uma cláusula contratual de cobertura. O que os tribunais dizem, se no caso concreto não ficar evidenciado que a embriaguez foi causa determinante ao evento, ao sinistro, se não ficar comprovado que houve nexo de causalidade direto e imediato, causalidade adequada, portanto, paga-se a indenização. Mas existe um fator aqui de exclusão. Nós analisamos o caso concreto. É aquilo que disse, apelamos ao bom senso, né, a maturidade do julgador para analisar o caso concreto e vamos desconstruir um pouco a ideia do carimbo que antes batíamos lá, no sentido figurado, obviamente, de que os contratos de seguro devem ser interpretados à luz dos limites estabelecidos nas cláusulas que foram pactuadas entre as partes, dos limites da cobertura, e o mesmo há de ser aplicado, na minha opinião, pelo menos nesse primeiro momento, também aos contratos que envolvem a aquisição de coberturas por planos de saúde. É apenas uma opinião, né, mas me parece que deva ser nesse sentido, embora haja um grande volume de ações, né, e você se reportou ao contrato por adesão, né. É aquela regra, né? Esses contratos se submetem ao Código de Defesa do Consumidor? Sim, se submetem. E nós temos todo um capítulo aqui no Código de Defesa do Consumidor, a partir do artigo 54, eu leio para você rapidinho. O contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas, etc, etc. E a partir do artigo 54 e seguintes, ele trata o contrato de adesão de uma forma a privilegiar o aderente. No Código Civil também, né? Se nós pegarmos lá no artigo 400, se não estiver enganado, 24, isso, Código Civil 424, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente ao direito resultante da natureza do negócio. No contrato de adesão, as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas de forma mais favorável ao aderente. Eu acho que nós vamos ter que construir todo um argumento técnico, jurídico, para tratar as situações de forma desigual. Aí, lembrem-se, tratar os iguais como iguais na exata medida de suas desigualdades, e os desiguais também. É a aplicação do princípio da isonomia a forceps, né? Me parece que é isso. Perfeito, obrigado. Imagina, eu acho que é isso aí mesmo. Obrigado. O nível está alto, não, Alex? Pelo amor, não. Tá ficando difícil em pensar em falar alguma coisa, né? Eu também acho, eu também estou com receio aqui. Olha, a expressão do direito, como que é? Direito de, como que é que você usou? Direito, uma constituição da pandemia, como que é? Constituição da pandemia, ordenamento jurídico da pandemia. Um direito de crise, né? Que a gente acha... de crise, episódio, sei lá. Ninguém nunca pensou num direito... Transitório, né? Não sei. Transitório. Eu vou passar algumas perguntinhas aqui para você, perguntinhas de forma carinhosa, lógico, né? E aí você, né, ó, a Rosália Almeida, ela pergunta o seguinte: você acha que a pensão alimentícia pode ser descontada do percentual que a empresa vai fazer na suspensão do contrato de trabalho, os 30%, ou como está suspenso a obrigação para o empregado, ele terá que depositar a pensão. Só lembrando aqui, né, a MP 936, ela autoriza, né, que o patrão empregado suspenda o contrato por até 60 dias. E nesse caso, se a empresa teve uma receita ano passado superior a 4.800.000, ela tem que pagar, a empresa tem que pagar pelo menos 30% do salário para o empregado, a título de, eu não lembro qual é a expressão que a lei, que a MP usa, Maurício, você lembra? Enfim, de um complemento. A título de compensação indenizatória, algo... exato, ela fala compensação e aí diz que a repercussão é indenizatória, né? Não há recolhimento de contribuição, etc. E o restante, 70% seria pago pelo Estado lá, né, em relação ao valor do seguro-desemprego, ele teria direito. Então, a pergunta dela, poderia ser pago, né, teria essa obrigação de continuar descontando a pensão alimentícia desses 30% que a empresa vai pagar? Rosália, onde você foi buscar isso, meu Deus do céu? Acho que tem que olhar, acho que é uma questão de ordem prática. Ótimo, maravilha. Bom,
vindo da doutora professora, minha amiga Rosália, puxa vida, que saudades de vocês, nossas conversas, nossos bate-papos, né, tanto aqui em Itu, como depois em Indaiatuba, muita saudade mesmo, e é muito legal tê-la aqui, reencontrá-la nesse momento. Mas eu entendo que sim, não é verba a se reverter em favor do sujeito? Melhor recolher o percentual determinado em correspondente de forma proporcional, né, do valor mínimo que seja, do que nada recolher, não é? Lembrando que aqui você traz até uma nova questão, que quando o CPC ele fala lá da prisão civil diante do inadimplemento inexcusável do devedor de alimentos, tenho aqui comigo que aqui temos uma justificativa. Olha, eu não paguei por conta da pandemia. Alguém vai discutir um fato notório, como esse o sujeito ali tem elementos os mais variados possíveis para justificar, inclusive, o inadimplemento, não é? Eu acho que a prisão civil, não só agora, conforme prevista no projeto de lei que acabamos de ver, né, de ocorrerem de forma domiciliar, mas me parece que na prática a justificativa que alude o inciso 28 do CPC, né, trará aí um alento ao devedor de alimentos. Olha, estamos passando por um momento de absoluta excepcionalidade, extraordinariedade, que não permitiu que eu tivesse quaisquer rendimentos para pagamento de alimentos. E aí, como é que fica a prisão, né? Me parece que, por ser a prisão civil uma alternativa excepcional, também aqui as medidas devem ser excepcionais, mas eu entendo que sim pelo recolhimento. E aí, eu acho que já com as intervenções bem conduzidas pelo professor Romeu, enfim, eu acho que é isso aí mesmo. Penso que, né, é um dever, um recolhimento, o sujeito vai receber integralmente ou não, o alimentando não tem nada a ver com isso, ele vai ter que receber, né? Seja o mínimo, né? Penso que seja isso. O meu, você me permite só um comentário rápido da Rosália? A pergunta da Rosália me fez lembrar um episódio que aconteceu conosco, Rosália e eu, ao assistir às aulas de Direito Civil do professor Álvaro Vilaça Azevedo. Todo final de aula, todo mundo se ficava ao redor do professor, fazendo perguntas e tal. E uma vez uma colega fez uma pergunta super complicada que envolvia direito de família, mas também direito internacional e tal. E o professor Vilaça chegou para ela, antes de responder, com aquela visão de advogado, né? Porque ele sempre foi realmente um advogado na essência, né? Ele perguntou para ela, antes de mais nada, eu quero saber o seguinte: você está advogando para quem? Para o alimentante ou para o alimentando? Então, me deu vontade de responder essa pergunta da Rosália dessa forma, inspirado no nosso Álvaro Vilaça Azevedo, viu, Rosália? Ô Carneiro, fale para mim, assim, nós temos dois princípios aí que você citou muito bem, um princípio que é condutor aí do Código Civil nas relações contratuais, que é o próprio princípio da preservação dos contratos, tá? Como que você vê essa questão do princípio o princípio da preservação dos contratos, tá? E a força maior como causa para rescisão ou para extinção, vamos dizer assim, de um contrato, tá? Sem querer ser específico, mas enfim, alguém invocar a força maior como causa para a extinção do contrato, tá? Sem antes se esforçar para, vamos dizer assim, para adotar outras medidas que poderiam preservar o contrato, mesmo que não totalmente, né, mas parcialmente, como a própria redução do valor, vamos imaginar, vou rescindir o contrato de locação quando haveria uma possibilidade de negociação com um valor menor. A parte não negocia e já parte para invocar a força maior e romper o contrato. Qual a análise que você faz aí? Nossa, muito boa, Romeu. É assim, quando a gente fala de contrato, eu vejo o contrato como um instrumento importantíssimo, talvez mais importante do que ele pareça ser. É só lembrar que a nossa sociedade ela é contratualizada. Nós vivemos e nos amparamos, a nossa vida em sociedade, tal como nós a conhecemos, ela é contratualizada. Todas as nossas relações são por um contrato. Então, eu tenho o contrato não só como na clássica definição de um instrumento regulamentador de interesses puramente privados. Não. Eu acho que a função social do contrato, lá de Emílio Betti, eu acho que ela vem para dizer o seguinte: o contrato é essencial para a vida em sociedade, portanto, ele deve ser protegido, preservado, né? Nós temos aí essa disputa, né, entre a força maior, que é, ou caso fortuito, né,
que é um elemento que pode conduzir à extinção do vínculo e a preservação ou conservação dos negócios jurídicos contratuais, né? Eu parto do seguinte princípio: conservação. Mantém-se o contrato naquilo que for possível e enquanto for possível. Porque é só lembrar, né? O contrato é nada mais ou menos do que a expressão, a manifestação da vontade autônoma das partes. Se posteriormente essa manifestação de vontade sobrevém um evento alheio a elas, caracterizado pela extraordinariedade, caracterizado pela inevitabilidade, pela irresistibilidade e pela imprevisibilidade, bom, aí não tem como sustentar o contrato, afinal de contas, né? Embora as partes tenham certa previsão dos riscos inerentes a um contrato, daí nós dizermos que os contratos, em sua parte, fora os contratos aleatórios, são comutativos, como elas têm certa previsão, essa previsão foi absolutamente destruída, absolutamente vaporizada por um evento alheio à vontade delas. Mas eu elenquei aqui algumas características. Por exemplo, eu não tenho como um evento de força maior a justificar a extinção do contrato, mas essa é uma posição, estou livre de levar pancada em relação a isso. Eu não tenho como um evento de força maior o evento resistível. Pode ser extraordinário, pode ser imprevisível, pode ser inevitável, mas se eu tiver elementos para resistir aos seus efeitos, não é força maior. É aí que talvez esteja a sua indagação. Olha, é extraordinário, é inevitável, é irresistível. Então, é força maior. Escuta, meu caro, mas você tinha como resistir a esse evento? Tinha, mas ele era extraordinário, imprevisível, inevitável. Mas você tinha meios para resistir? Se a resposta for sim, havia meios para resistir. E eu deliberadamente deixei de fazer, eu contribuí para os efeitos. A força maior aí, ou caso fortuito, devem ser analisados à luz dessa atuação do contratante. Por isso que quando eu falo de força maior, caso fortuito de força maior, eu revisto o fato dessas características: extraordinariedade, imprevisibilidade, irresistibilidade e inevitabilidade. Se o fato estiver preenchido com tais características, olha, desculpa, não há outra alternativa, a parte nem direta, nem indiretamente, por ação ou omissão, sequer pode ser atribuída a ela qualquer conduta, a força maior deve ser reconhecida, tal como prevista, a gente não pode negar. Tanto que o Código Civil, né, quando ele caracteriza a força maior, que a discussão vai ser essa. Né, ele diz lá, caso fortuito de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. A inevitabilidade ao lado da irresistibilidade levam à questão da força maior. E aí, lógico que a discussão está na mesa, está em pauta, né? Claro que por isso que nós contamos com a maturidade, com o bom senso, notadamente dos julgadores, para que possam, no caso concreto, avaliar de fato, mas partindo do pressuposto que o contrato há de ser preservado naquilo que for possível. O princípio da conservação dos negócios jurídicos contratuais é só lembrar, se os contratos perderem essa força, se estiverem os contratos fragilizados, como recentemente estavam, a nossa sociedade acaba sendo fragilizada, porque as nossas relações são contratualizadas. Então temos que preservar esse instrumento. Agora, diante de eventos aqui como descritos, mas lembre-se, a evitabilidade, a irresistibilidade devem estar presentes. Porque se não estiverem, talvez a força maior pudesse ser superada. E aí fica a indagação, né? Merece mesmo o contrato ser extinto, resolvido, sem ônus? É uma questão muito curiosa, muito pertinente, e de altíssima indagação e... Não, essa discussão, é só para você ter ideia, nós tivemos também na resolução, enfim, na questão dos contratos de emprego, né? Porque também existe a força maior como forma ou como possibilidade para a extinção dos contratos e a redução das verbas rescisórias para os empresários. Mas a questão da força maior não é o simples fato, mas é o fato, né? Um acontecimento, né? Na CLT ele une lá sobre força maior, tanto o caso fortuito quanto força maior, que o direito civil ele separa, mas é aquela força maior que afetou aquele negócio, ou seja, o mesmo evento pode ser de força maior, no sentido jurídico, para um e não ser para outro, vai depender justamente do poder de resistência de cada um ao evento, né? Força maior. Perfeito. Eu estava até conferindo que você estava falando que eu gosto muito do professor Guilherme Calmon, estava dando uma olhada aqui no que ele fala sobre força maior, ele compara, inclusive, uma situação de guerra.
Sim. É mais ou menos o que estamos falando aqui, né? Eu acho que o ponto, a pedra de toque é perguntar, né, para a parte, era possível resistir? Era possível evitar os efeitos? E você deliberadamente deixou de fazer? Olha, a água está subindo, é uma enchente. É extraordinário aqui, essa área nunca sofreu enchente. É extraordinário, é imprevisível, não é histórico disso. Era inevitável? Era inevitável, porque ninguém estava preparado para evitar que as águas entrassem aqui no meu armazém e molhassem todo o meu estoque. Mas escuta, meu amigo, era resistível? Você conseguiria resistir, por exemplo, se os caminhões não estavam aqui, você não conseguiria carregar o seu estoque, retirá-los aqui do ambiente, evitar o dano? Mas era um fato extraordinário, inevitável e imprevisível. Mas você não conseguiria resistir. Então, acho que a resistibilidade ou irresistibilidade servem a melhorar a compreensão do tema, e é por isso que eu falo, a análise do caso concreto, é difícil dizer isso, né? Ou seja, quem tem dinheiro em caixa, tira antes de quebrar o contrato. Senão... Exatamente. Tem mais duas perguntas aqui, Carneiro, do Caetano, que eu acho que... Caetano Domênico, meu grande amigo. Isso, que eu acho que responde já a pergunta da Rosália também. Ó. As associações beneficentes, exemplificando a PAI, já deveriam ter assembleia de aprovação de contas no período anterior, 2019 até o fim de março. Como ficam esses prazos para esse tipo de entidade? E a Rosália, ela fala, as cooperativas precisam fazer assembleias até 31/7/2020. Contudo, os estatutos sociais, em geral, não validam as questões de reuniões virtuais. Minha questão, se fizer uma Assembleia Geral Extraordinária para mudança estatutária, como vigência a partir da aprovação e não do registro da JUSESP, isso teria validade? Enfim, não sei se você conseguiu, não respondi uma, eu passo a outra. Não, consegui sim. É só uma... Eu acho que a pergunta deles vem bem ao encontro, inclusive, de um tema que veja, eu não tratei desse tema aqui, porque talvez, eu acho que a viés é mais contratual, acho que as dúvidas, né, vêm mais ao encontro das discussões que permeiam os contratos, enfim, relações de natureza negocial e tal. Mas existe no projeto de lei, Rosália e Domênico, muito bem observados pelos dois, né, eu não esperava nenhuma outra participação se não fosse assim. Aliás, fica aqui a minha lembrança, com muitas saudades mesmo, da presença física do amigo Caetano, porque é um caríssimo amigo, um grande irmão que tenho, e muitas saudades mesmo, por faz tempo que nós não nos encontramos, espero em breve poder reencontrá-lo, uma pessoa, enfim, ímpar. Muito obrigado, viu, Domênico, Caetano, pela presença hoje aqui, muito bom mesmo, de verdade, fui comovido em revê-lo. Tanto para um quanto para outro, olha que legal, no projeto de lei que eu citei aqui, no projeto de lei 1179, aqui de 2020, eu vou ler o artigo 4º para vocês, que certamente será utilizado, até mesmo por analogia, as assembleias de sociedades empresárias, das SAs que devem ter as suas assembleias, né, dentro do primeiro quadrimestre de cada ano, as sociedades anônimas abertas que devem publicar as suas assembleias gerais, que são obrigatórias nesse período, né? Como é que elas vão se reunir? Como ficam essas questões? Nós somos pegos, né, numa situação difícil. Olha só o artigo 4º proposto nesse projeto de lei, diz assim, ó, das pessoas jurídicas e de direito privado, perdão. As pessoas jurídicas de direito privado, referidas nos incisos 1 a 3 do artigo 44 do Código Civil, nós lembramos que as pessoas jurídicas no Código Civil, elas começam a ser tratadas primeiro de direito público, lá no artigo 41, e depois no artigo 44, as pessoas jurídicas de direito privado, né? O artigo 44, do Código Civil, aqui quando ele menciona os incisos, se referindo aqui, mas eu tenho certeza que será utilizado também para outras conformações de pessoas jurídicas, eles lá, né, são pessoas jurídicas de direito privado, associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais, etc. Ele fala aqui, ó, as pessoas jurídicas do 1 a 3, associações, sociedades e fundações, deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais até 30 de outubro de 2020, durante a vigência desta lei, observadas as determinações sanitárias das entidades locais. Artigo 5º, a Assembleia Geral, inclusive para os fins do artigo 59 do Código Civil, vem bem ao encontro do que vocês estão aqui mencionando. No artigo 59 nós temos lá, né, compete privativamente à Assembleia Geral
Até 30 de outubro, essa Assembleia poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão dos atos constitutivos da pessoa jurídica, que o parágrafo único arremata dizendo: a manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a identificação do participante, a segurança de voto e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. Ou seja, nós vamos ter que nos adaptar para que reuniões, assembleias enfim, encontros semelhantes sejam realizados na forma do que está aqui no projeto de lei, que eu tenho certeza, presumo, sofra alterações para que venha ao encontro daquilo que vocês estão propondo, em relação, inclusive eu acho que eu vi alguma coisa sobre cooperativas, associações, a PAI está aqui no artigo 44, é uma associação, salvo engano, né? Artigo 44, inciso 1. Então, eu acho que vai mais ou menos por aí. Perfeito. Muito o colega Klinger disse que a MP 931 trata também do tema. Essa eu não conheço, Klinger. Agradeço muito. Vou até anotar aqui para dar uma... muito obrigado, viu? Perfeito, ótimo. Maravilha. A MP também fala? Perfeito. Sim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Gente, eu acho que dentro... Eu tenho mais uma ou duas perguntas aqui, mas eu acho que Aí, tem aqui a FSL, isolamento social, nos dando... Obrigado. Bem isso. Poxa. Sim, o Juliano, você tinha me apontado? Você tem uma pergunta? Faça favor, Juliano, vamos fazer o segugue, você é o nosso presidente, então se você tiver com o microfone... Vou ficar em pé, então, vou falar com o presidente, ficar em pé. Diferente aí, por favor. Destrava esse microfone e manda aí. Ficarei em pé. Estamos ouvindo. Então, boa tarde, professor Romeu Bicalho. Boa tarde, muito prazer, professor Luiz Inácio Carneiro Filho. Eu os felicito pela iniciativa desse seminário e os agradeço em nome da Advocacia Saltense. Nós temos notado que durante esse período de pandemia, esses cursos, essas aulas e esses seminários têm sido essenciais, de extrema importância, não só à advocacia, aos operadores do direito, mas também aos cidadãos e às cidadãs, diante de um período de certa insegurança jurídica, em que diariamente nós assistimos restrição de direitos e concentração de poder. Parabéns. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Luiz. Professor, na mesma esteira da questão da verba locatícia, que vem sendo reduzida, parcelada, até com alguma isenção, a taxa condominial ordinária, as taxas de obras, não só dos condomínios, mas das associações residenciais, podem ser manejadas da mesma forma como a verba locatícia, e isso depende só do critério do síndico, do administrador da associação, ou a necessidade de uma assembleia extraordinária para deliberar a respeito desse assunto. Obrigado. Eu que agradeço, Juliano, muito obrigado. Ficamos honrados com a sua participação, com a sua presença. Bom, primeiro, assim, o projeto de lei aqui, em que nos baseamos, ele não fala sobre redução de aluguel, sobre a revisão do valor. Ele apenas se refere à impossibilidade do despejo por falta de pagamento. Então, ele não, assim, nesse ponto, eu acho que houve até uma certa sobriedade a ser aplaudida do legislador, pelo menos essa é a minha posição, no sentido de não interferir de forma tão incisiva no contrato para alterar o valor locatício. Essa é uma percepção que tenho. Apenas dizendo, olha, para evitar que haja uma comoção social e questões importantes relacionadas a princípios maiores, como o princípio da moradia, da dignidade, etc., por hora, não se processarão os despejos por falta de pagamento, com o mesmo intuito lá da impossibilidade da interrupção, do fornecimento de serviços essenciais, diante do inadimplemento do consumidor.
Parece que é bem nesse sentido. Então, não houve alteração dos valores. Claro que um contrato de locação pode ter o seu valor revisto. Sim, nós temos não só o autorizamento específico da Lei 8.245 de 91, salvo engano, acho que é o artigo 19 da Lei 8245 de 91, isso é o artigo 19, só que esse artigo 19 da Lei de Locações, que primeiro nós devemos buscar, tratando-se de uma lei especial, obviamente, né, a solução nela, ele fala assim, apenas, não havendo acordo sobre aluguel, né, o locador e o locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir a revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-la ao preço de mercado. Bom, a possibilidade das revisões locatícias, no que diz respeito ao montante de aluguel, é possível já há muito, né, de acordo com o artigo 19 da lei. Mas eu acho que nem é o caso de aplicarmos o artigo 19. Eu acho que nós podemos recorrer, inclusive, ao rigor tanto da combinação dos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, que admitem a revisão do contrato em razão da onerosidade excessiva. É apenas um detalhe, e aqui fica uma questão importante. Quando nós temos uma relação contratual a trato sucessivo, de caráter continuado, diferido, como é no contrato de locação, né, em que as obrigações se prolongam no tempo, qualquer das partes pode, a qualquer momento, fora da lei especial aqui, pedir o restabelecimento de eventual desequilíbrio, né, para que a prestação de caráter econômico seja restabelecida de modo enfim, conciliar os interesses dos contratantes. Bom, eu vejo que, nesse momento, a teoria da imprevisão, aqui consignada nesse dispositivo que citei, né, 317, 478, 7980 do Código Civil, pode servir para a revisão de valores locatícios. Sim, porque o que nós não queremos que aconteça, mas é possível que ocorra, sem dúvida nenhuma, uma grande desvalorização de imóveis no que diz respeito ao valor dos aluguéis. Por outro lado, é possível que ocorra essa desvalorização também pela necessidade dos locadores em fecharem seus contratos de locação. Isso vai depender do mercado. Agora, que eu, por exemplo, defendo, sem dúvida nenhuma, a aplicação da resolução por onerosidade excessiva prevista lá no 478 do Código Civil, como meio de se atingir a revisão, não para se atingir a extinção do contrato. Na verdade, o artigo 478 do Código Civil, ele é rigoroso por demais, né? Ele fala da resolução, da extinção do contrato. Quando, na verdade, nós devemos, pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos, aqui antes citado, nós devemos preservar o contrato de modo a, no máximo, revê-lo. Se não for possível mesmo, aí até extingui-lo. Mas a revisão dos contratos de locação, e aqui aplico o mesmo raciocínio às contribuições condominiais ordinárias e às contribuições das associações de moradores de loteamentos fechados. Entendo que isso deve ser buscado entre os próprios interessados, princípio da cooperação, da boa-fé objetiva, né, daquilo que falamos no começo da nossa conversa, para que eles restabeleçam o equilíbrio dessas relações. Entendo que, para a alteração de valores pendentes, tanto as contribuições ordinárias, como para as contribuições associativas, as associações de moradores de loteamentos fechados, seria necessário, isso não poderia ser feito por ato próprio, tão somente do síndico, mas referendado pela respectiva Assembleia, porque traz impactos importantes, não só nas contas do condomínio ou da associação de moradores mantenedora do loteamento fechado, mas também para os eventuais reflexos daí decorrentes. Né? Eu, fosse condomínio, não titubearia em aderir à manifestação da Assembleia para que isso viesse a acontecer, porque traz, de fato, implicações de caráter bastante importantes. Né? Parece que é por aí. Bom, Carneiro, e para encerrar aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui do nosso amigo Terazaka, né? E me permita, Cláudio, claro, adaptar ela, porque daí já acho que responde assim. Em caso de reconhecimento de força maior, qual seria a consequência em relação à multa do contrato? Né? Reconhecida a força maior, né? O que acontece com a cláusula penal? E olha que o Terazaka, o Carneiro, ele não não é do meio jurídico, você vê, ele andou com isso também, viu? Mas isso aqui não é para o meio jurídico mesmo, só não, né? A nossa vida, né? A nossa vida que está aqui, né, de ser discutida. Perfeito, eu agradeço muito, doutor. Agradeço muito mesmo e tenho, né, que fico muito feliz e honrado com a sua participação.
É assim, né? A força maior, ela serve para... Para que serve a força maior, o caso fortuito, quando ele é alegado pela parte? Para isentar o contratante de responder pelo descumprimento da obrigação, para isentá-lo do descumprimento de um contrato. Quando os contratos são firmados, doutor Cláudio, as partes se vinculam ao seu fiel cumprimento, ao fiel cumprimento. E a não ser que tenha um motivo muito justo, muito claro, muito evidente para deixar de cumprir a sua parte no contrato, nos contratos que exigem obrigações recíprocas, né, a parte tem que cumprir sob pena de pagar a outra uma indenização que pode ser pré-fixada. A indenização pré-fixada, tecnicamente, nós chamamos de cláusula penal ou simplesmente multa contratual. Bom, quando se tem um evento de força maior ou caso fortuito, é possível que essa força maior ou caso fortuito seja do interesse de apenas de um dos contratantes. Então, olha, a minha produção foi afetada. Os meus empregados não puderam estar presentes e, portanto, eu não consigo lhe entregar os produtos. Olha, mas, diz o outro contratante, não tem nada a ver com isso, a força maior para mim não trouxe problema algum. Aliás, a minha empresa aqui, o meu comércio, estaria vendendo muito mais se você tivesse entregado os produtos que você comprou, não entregar e não entregou. Falou, tudo bem, mas eu não entreguei em razão da força maior. Uma das partes está alegando força maior. Se conseguir comprovar, ela está se isentando do cumprimento daquele contrato e, por consequência, do pagamento de qualquer multa. Quando um contrato ele é extinto, resolvido por força maior, ou caso fortuito, na verdade, o que está nas entrelinhas é o seguinte: aquela parte contratante não está cumprindo o contrato, não por vontade própria, mas por um evento alheio à sua vontade. Então, se ela não está dando cumprimento ao contrato por um evento alheio à vontade dela, não houve voluntariedade no descumprimento. E se não houve voluntariedade no descumprimento, não paga nada. Não paga multa, as partes são devolvidas ao estado anterior em que se encontravam antes do contrato, sem a sanção da multa ou qualquer indenização correspondente. É para isso que se alega a força maior. Para isso. Acho que é isso, né? Opa, perfeito, cara. Ótimo. Professor, com licença. Olha só, o colega está falando de empresas de eventos aqui. Eu tive uma amiga, só abrindo um parênteses, uma amiga que ia se casar agora no dia 11, do Rio de Janeiro, que infelizmente também foi mesmo diagnosticada com Covid-19. O casamento dela era no dia 11, agora de abril, era padrinho do casamento, tudo pronto. E aí? E aí o casamento não se realiza. É um evento de força maior? Sim. As empresas de transporte, de turismo, escuta, não há como negar. E sabe o que é legal? Não, perdão, não é nada de legal nisso. Mas sabe o que é interessante? É que tais alegações independem de prova quanto ao fato. Porque é um fato notório. Todos nós sabemos do fato. Resta saber se esse fato, naquele caso concreto, se constituiu ou não um evento de caso fortuito ou de força maior. Perfeito. Lucas, você tinha alguma pergunta? Lucas, perdoe, cortei você. Professor, os contratos de transporte escolar devem ser revistos nesse tempo? Poxa, transporte escolar são os contratos em geral, né, Lucas? Obrigado pela pergunta. Isso traz uma nova reflexão sobre os contratos, sem dúvida nenhuma. Né? Contratos de transporte escolar, de vans escolares, enfim, é algo que estará na pauta das discussões. Eles obrigatoriamente devem ser revistos? Eu tendo a dizer que não. Porque, vejam, eles foram suspensos. Por que é que eu tenho que revê-lo? Olha, mas eu já não consigo mais pagar tanto. Apelo novamente àqueles preceitos do começo da nossa conversa. Cooperação entre as partes. Exercício da boa-fé objetiva. Equilíbrio contratual. Consenso. Ora, as partes não tiveram o exercício da autonomia da vontade pela expressão do consenso mútuo no momento da contratação. Tá, agora elas têm que sentar novamente, têm que rediscutir. Isso será absolutamente importante. As bases da contratação foram alteradas. Sem dúvida nenhuma. Óbvio que uma das partes, aquela que tem já o contrato em suas mãos, que tem uma base de pagamento, vai querer exigir que o pagamento seja feito de acordo com o que fora antes pactuado. Claro que a outra parte, desse lado, vai falar, mas eu perdi o emprego, eu não dei causa a isso. Então vejam, né? Vejo que esse tipo de relação não sofrerá uma automática revisão. É muito importante essa observação, porque permeia o senso comum, do cidadão comum, que agora os contratos serão todos revistos, as prestações vão ser diminuídas, as prestações vão cair, o governo vai baixar alguma coisa. Nada disso.
as relações continuam íntegras, tanto que esse projeto de lei teve o cuidado de dizer, olha, estamos em caráter transitório, provisório, apenas para a suspensão de certos efeitos de determinadas leis. Nós não podemos simplesmente ignorar a importância das relações contratuais. Apelamos, óbvio, para o bom senso, a cooperação dos contratantes, mas o fato de estarmos passando por um momento de crise como estamos enfrentando não levará a uma automática revisão, a uma automática extinção dos contratos. Olha, a minha prestação na faculdade vai ser diminuída? Não necessariamente. A não ser que o serviço não seja prestado. Obviamente, não é nem questão de diminuição, é uma questão de até extinção. Né? Perfeito. Gente, eu vou pedindo desculpa, eu sei que tem mais perguntas aí, mas o nosso professor está aqui à nossa disposição por 2 horas, olha bem, e eu acho que... Aumentar a hora extra. Aumentar a hora extra, Ô, meu amigo Carneiro, olha, obrigado, viu, pela gentileza de estar com a gente, de passar e de dividir o seu conhecimento com a gente, foi muito, assim, foi muito produtivo, até muito mais tempo aí do que a gente esperava, para você ver que está todo mundo aí com dúvidas, tá? O pior é que está todo mundo aí com dúvidas, e essas dúvidas vão permanecer por alguns dias ainda aí pela frente, né? Mas obrigado mesmo pelo carinho, pela gentileza de ter aceitado o convite, e eu espero que essa não seja a primeira, aliás, eu espero que essa seja a primeira de muitas, se você topar, né? O Caetano até deu uma ideia, assim, a partir da hora que acabar essa quarentena, a gente termina os encontros às sextas-feiras virtuais e já marcamos um encontro presencial. É uma boa ideia. Eu gostei da ideia. Se você topar, já está marcado, né? Topadíssimo. Bepo, Nono, pergunta para ele vai dizer muito bem onde são esses lugares e nós nos encontraremos lá, né, Caetano? Maurício, Alexis, né? Eu acho que a gente está encerrando por hoje, está de bom tamanho, né? Sim, foi excelente, foi super produtivo, valeu muito a pena. E agradecer mais uma vez o professor Carneiro aí pela clareza, por se colocar à disposição por tanto tempo aí para nos trazer bastantes ensinamentos. Um grande abraço, viu? Obrigado, viu, Maurício? Carneiro, eu vou pedir para você ficar. A Rosália gostaria de. Você faz suas últimas considerações, eu vou fechar o vídeo. Ela gostaria de dar um alô para a gente e encerrar também. Por favor. Você pode fazer suas considerações e aí eu paro de gravar e ela gostaria de dar uma palavrinha. Claro. Olha, bom, então não há quaisquer outras considerações senão de agradecimento pela oportunidade e pela honra, né, de falar com assim, tanta gente qualificada. Eu fui vendo os nomes aparecendo aqui, falei, nossa, quanta. Né, que audiência qualificadíssima, não estou sendo demagogo, não. Né, ex-alunos, grandes amigos, amigas, parentes, sabe? Todo mundo aqui com prestigiar, agradeço muito mesmo a presença de todos, espero ter correspondido. É uma discussão bastante difícil, porque nós estamos ainda, né, caminhando num terreno desconhecido, embora tenhamos aí uma lanterna boa, né, que a lei já ela pode nos orientar, mas ainda nós não sabemos para onde apontá-la de forma correta, né? Estamos no bom caminho e o direito se faz assim, né? Dessas conversas, da participação de todos. E aqui, Romeu, Maurício e Alex, eu quero enaltecer mesmo a nossa assistência aqui, os colegas que participaram, né? Que se dispuseram numa sexta-feira à tarde a ficar me ouvindo falar aqui durante 2 horas. Isso é louvável mesmo, demonstra que nós estamos no caminho certo e que essa união que nos levará adiante. Então, aqui fica o meu sincero agradecimento a todos que se dispuseram a acompanhar, especialmente aos organizadores deste evento, incansáveis nesse sentido, Alex, Maurício e Romeu, já me colocando aqui à disposição sempre mesmo, porque além de grandes amigos, pessoas que eu admiro, são devotados à difusão, né, do ensino, do direito, das discussões.